O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Como convenção e por praticidade, o calendário gregoriano é adotado para demarcar o ano civil no mundo inteiro, com o propósito de facilitar a relação entre as nações. Essa unificação decorre do fato de a Europa ter historicamente exportado seus padrões para o resto do mundo. Antes da abordagem específica do calendário gregoriano, vamos falar da origem e da evolução dos calendários. A análise que se segue é do engenheiro geógrafo Manuel Nunes Marques. Os mais primitivos calendários do Velho Continente, de que a história nos proporciona uma informação concreta, são o hebreu e o egípcio. Os hebreus seguiam um sistema lunisolar, contabilizando os dias pelo Sol e os meses com o movimento sinódico da Lua e coordenando o ano com a atividade agrícola. Por sua vez, os egípcios abandonaram por completo o sistema lunar para seguir unicamente o ciclo das estações, tal como as observavam no Egito, visto desconhecerem ainda a duração do ano trópico. Depois de muitas reformas, por volta do ano 5000 antes da Era Comum, os egípcios estabeleceram um ano civil invariável de 365 dias, conservando a tradicional divisão em 12 meses de 30 dias e 5 dias adicionais no fim de cada ano. O atraso aproximado de 6 horas por ano em relação ao ano trópico motivou que, lentamente, as estações egípcias se fossem atrasando, originando uma rotação destas por todos os meses do ano. Por esse motivo, os egípcios começaram uma cuidadosa observação no ano 2783 antes da Era Comum, comprovando que em 1323, também antes da Era Comum, as estações voltavam a coincidir nas mesmas datas do calendário. A este período de 1461 anos egípcios, e que corresponde a 1460 anos julianos, deu-se o nome de período Sotíaco, de Sótis ou Sírios, em cujo nascimento helíaco se baseiam as observações. Apesar desta comprovação, os egípcios não fizeram qualquer correção no seu ano vago, e um segundo período sotíaco seria iniciado em 1323 a.C. Porém, no ano 238 a.C., houve uma tentativa para reformar o calendário egípcio por forma a pô-lo de acordo com o ciclo das estações, mas sem êxito, devido à oposição de determinadas classes sacerdotais. Só no ano 25 a.C. foi adotada a reforma juliana, introduzindo de 4 em 4 anos 6 dias adicionais ao invés de 5. Os gregos estabeleceram um ano lunar de 354 dias, que dividiram em 12 meses de 30 e 29 dias alternadamente. Por conseguinte, tinha menos 11 dias e 6 horas do que o ano trópico, sendo necessário fazer intercalações para estabelecer a devida correspondência. Estas intercalações tinham o nome de dietérida 3/4 ciclos de 2 anos, trietérida 3/4 ciclos de 3 anos, etc. Os meses, como no calendário egípcio, eram dedicados aos deuses e neles se celebravam festas, não só em honra do deus correspondente, mas também muitas outras dedicadas aos astros, às estações e etc. Nota: é importante que percebamos que os calendários que romperam com o calendário original do Eterno foram concebidos em honra a outros deuses. Esta será provavelmente um dos propósitos do mandamento do Eterno ao povo que tinha sido resgatado do Egito pela sua forte mão. E em tudo o que vos tenho dito, guardai-vos, e do nome de outros deuses nem vos lembrei, nem se ouça da vossa boca. Êxodo 23:13. No primitivo calendário romano, o ano tinha 304 dias, distribuído por 10 meses. Os 4 primeiros tinham nomes próprios dedicados aos deuses da mitologia romana e provinham de tempos mais remotos, em que provavelmente se aplicaram as quatro estações. Os 6 restantes eram designados por números ordinais, indicativos da ordem que ocupavam no calendário. Primeiro, Martius, 31 dias, dedicado a Marte. Segundo, Aprilis, 30 dias, dedicado a Apolo. Terceiro, Maius, 31 dias, dedicado a Júpiter.
Quarto, Június, 30 dias, dedicado a Juno. Quinto, Quintilis, 31 dias. Sexto, Sextilis, 30 dias. Sétimo, September, 30 dias. 8, Outubro, 31 dias. 9, November, 30 dias. E 10, December, 30 dias. Como se depreende, tratava-se de um calendário sem qualquer base astronômica, pois os períodos nele definidos não tinham qualquer relação com os movimentos do Sol ou da Lua. Por isso, no tempo de Rômulo, já foram introduzidas algumas intercalações por forma a harmonizar o calendário vigente com os citados períodos astronômicos. O calendário de Rômulo foi reformulado por Numa Pompílio, o qual, seguindo o exemplo dos gregos, estabeleceu o ano de 12 meses, mas introduzindo em primeiro lugar o mês de Januários, dedicado a Jano, e em último lugar o mês de Februários, dedicado a Febros, a qual os romanos ofereciam sacrifícios para expiar suas faltas de todo o ano. Esse foi o motivo porque o mês de Februários foi colocado no fim. Mas Numa modificou também a duração dos meses, deixando o calendário do seguinte modo: primeiro, Januários, 29 dias. Segundo, Mártios, 31 dias. Terceiro, Aprilis, 29 dias. Quarto, Maios, 31 dias. Quinto, Júnios, 29 dias. 6, Quintilis, 31 dias. 7, Sextile, 29 dias. 8, Setembro, 29 dias. 9, Outubro, 31 dias. 10, Novembro, 29 dias. 11º, December, 29 dias. E 12º, Februários, 27 dias. Um total de 354 dias. Consequentemente, o ano tinha 354 dias no ano lunar dos gregos. Mas essa estranha distribuição dos dias pelos meses era devida à superstição dos romanos, que tomavam por nefastos os números pares. Pela mesma razão, consideraram nefasto o ano de 354 dias e aumentaram-no para 355 dias, atribuindo o dia excedente a Februários, que passou a ter 28 dias. Entretanto, os romanos sentiram também a necessidade de coordenar o seu ano lunar com o ciclo das estações e, seguindo de certo modo o exemplo dos gregos, estabeleceram um rudimentar sistema lunisolar, introduzindo no seu calendário de 2 em 2 anos um novo mês, Mercedônios, assim chamado por essas intercalações serem feitas na época em que os senhores outorgavam as suas mercês aos escravos, uma espécie de gratificações voluntárias pelos serviços prestados. O Mercedônios, cuja duração alternava de 22 ou 23 dias, intercalava-se entre 23 e 24 de Februários, que se interrompia completando-se depois da mesma. O ano assim formado tinha, em média, 366, 25 dias, portanto, a mais que o ciclo das estações. Foram estabelecidas várias normas para atender a esse aspecto, que na prática não resultaram, pois as intercalações passaram a ser feitas de acordo com os interesses particulares ou políticos. Os pontífices alugavam ou encurtavam o ano conforme seus amigos estavam ou não no poder. A desordem atingiu tal ponto que o começo do ano já estava adiantado de 3 meses em relação ao ciclo das estações. Calendário Juliano. Foi esta desordem que Júlio César encontrou ao chegar ao poder. Decidido a acabar com os absurdos dos pontífices, chamou a Roma o astrônomo grego Sosígenes, da escola de Alexandria, para que examinasse a situação e o aconselhasse nas medidas que deveriam ser adotadas. Estudando o problema, Sosígenes observou que o calendário romano estava adiantado de 67 dias em relação ao ano natural ou ciclo das estações. Para desfazer essa diferença, Júlio César ordenou que naquele ano, 708 de Roma ou 46 a.C., além do Mercedônios de 23 dias, que correspondia intercalar naquele ano, fossem adicionados mais 2 meses, um de 33 dias e outro de 34 dias, entre os meses de novembro e dezembro.
Resultou, assim, um ano civil de 445 dias, o maior de todos os tempos, único na história do calendário e conhecido pelo nome de Ano da Confusão, pois devido à grande extensão dos domínios de Roma e à lentidão dos meios de comunicação de então, em algumas regiões a ordem foi recebida com tal atraso que já havia começado um novo ano. Foi então abolido o calendário lunar dos decemviros e adotou-se o calendário solar, conhecido por Juliano, de Júlio César, que começou a vigorar no ano 709 de Roma, ano 45 antes da Era Comum, mediante um sistema que devia desenrolar-se por ciclos de 4 anos, com 3 comuns de 365 dias e um bissexto de 366 dias, a fim de compensar as quase 6 horas que havia de diferença para o ano trópico. Suprimiu-se o Mercedônios e Februários, passou a ser o segundo mês do ano. Consequentemente, os restantes meses atrasaram uma posição, além de que já haviam atrasado na primeira reforma de Numa, com a consequente falta de sentido dos meses com designação original. O valor médio do ano passou a ser de 365,25 dias e o equinócio da primavera deveria ocorrer por volta de 25 de março. Era a seguinte a ordenação e duração dos meses no primitivo calendário juliano. Primeiro, januários, 31 dias. Segundo, februários, 29 ou 30 dias. Terceiro, mártios, 31 dias. Quarto, aprilis, 30 dias. Quinto, maios, 31 dias. Sexto, júnios, 30 dias. Sete, quintilis, 31 dias. Oitavo, sextilis, 30 dias. Nono, setembro, 31 dias. Décimo, outubro, 30 dias. 11º, novembro, 31 dias. E 12º, dezembro, 30 dias. Como se pode observar, a distribuição dos dias do ano fez-se alternado os meses de 30 e 31 dias, consoante fosse par ou ímpar a sua ordem no calendário nos anos bissextos, ficando februários com 29 dias nos anos comuns. Assim, por disposição de Júlio César, os romanos tiveram de abolir a sua prevenção contra os meses de dias pares, que sempre haviam considerado nefastos ou de mau agouro. A evolução do calendário juliano. Durante o consulado de Marco Antônio, reconheceu-se a importância da reforma introduzida no calendário romano por Júlio César. Foi decidido prestar-lhe justa homenagem, perpetuando o seu nome no calendário, de maneira que o 7º mês, quintilis, passou-se a chamar-se Július. Também, no ano 730 de Roma, o Senado romano decretou que o 8º mês, sextilis, passasse a chamar-se Augustus, porque durante este mês começou o imperador César Augusto o seu primeiro consulado e pôs fim à guerra civil que desolava o povo romano. E para que o mês dedicado a César Augusto não tivesse menos dias do que o dedicado a Júlio César, o mês de Augustus passou a ter 31 dias. Esse dia saiu do mês de Februários, que ficou com 28 dias nos anos comuns e 29 nos bissextos. Também, para que não houvesse tantos meses seguidos com 31 dias, reduziram-se para 30 dias os meses de setembro e novembro, passando a ter 31 dias os de outubro e dezembro. Assim se chegou à distribuição sem lógica alguma dos dias pelos meses, que ainda hoje perdura e que transcrevemos a seguir com os nomes atuais da língua portuguesa. 1º, janeiro, 31 dias. 2º, fevereiro, 28 ou 29 dias. 3º, março, 31 dias. 4º, abril, 30 dias. 5º, maio, 31 dias. 6º, junho, 30 dias. 7º, julho, 31 dias. 8º, agosto, 31 dias. 9º, setembro, 30 dias. 10º, outubro, 31 dias. 11º, novembro, 30 dias. E 12º, dezembro, com 31 dias. De princípio, o calendário juliano conservou as letras mundiais para determinar a data dos mercados públicos, a divisão dos meses pelas calendas, nonas e idos e a nomenclatura ordinal dos dias. O dia excedente de februários nos anos bissextos era intercalado 3/4, como fora anteriormente o mês mercedônios 3/4 entre os dias 23 e 24. Quando Februários passou a ter 28 dias nos anos comuns, o seu 23º dia era o sexto.
antes das calendas de março. Portanto, o dia seguinte, que era intercalado de 4 em 4 anos, passou a designar-se por bissexto calendas ou bissestus dies ante calendas Marte. Daí o nome de dia bissexto e, por arrastamento, de ano bissexto, que hoje se dá aos anos em que o mês de fevereiro tem 29 dias. Mas o ciclo de 4 anos de Sosígenes começou por ser mal aplicado, pois, em vez de se contarem 3 anos comuns e um bissexto, como de fato recomendava aquele astrônomo, os pontífices romanos falsearam a contagem 3/4 ou a interpretaram mal. Ainda que isso não pareça muito provável, dada sua simplicidade, intercalaram um ano bissexto de 3 em 3 anos. Assim, durante os primeiros 36 anos de vigência do calendário juliano, foram intercalados 12 bissextos ao invés de 9. Para remediar este erro, e como 12 bissextos correspondiam a 48 anos, César Augusto suspendeu as intercalações durante 12 anos, começando então a ser feita de 4 em 4 anos, como era correto. Em geral, a cronologia não refere a este fato e admite-se que o calendário juliano seguiu corretamente desde o princípio. Por aquela época tiveram lugar na Terra Santa os mistérios da vida, paixão, morte e ressurreição de Yeshua, o advento do cristianismo e a difusão desta doutrina. Tal ocorrência acabaria por ter bastante influência na evolução do calendário juliano, a fixação das regras para a determinação da data da Páscoa e a adoção oficial da semana no calendário romano. Os cristãos da Ásia Menor celebravam a Páscoa cristã no dia 14 da primeira lua, que começasse em março, qualquer que fosse o dia da semana em que ocorresse essa data. Pelo contrário, os cristãos do Ocidente celebravam-na no domingo seguinte a este dia. Esta discrepância entre os cristãos do Oriente e do Ocidente na comemoração de tão importante acontecimento deu origem a sérias polêmicas entre os altos dignatários das duas igrejas. A questão foi resolvida no Concílio de Nicéia no ano 325 da nossa era. Acreditavam que Jesus Cristo ressuscitou num domingo, 16 Nissan do calendário judeu, coincidente com o plenilúnio do começo da primavera. O concílio decidiu manter estes 3 símbolos e acordou que a Páscoa passaria a ser celebrada universalmente no domingo seguinte ao plenilúnio, que tivesse lugar no equinócio da primavera ou imediatamente a seguir. Os cristãos, que entretanto iam ganhando posições em toda parte, precisavam da semana hebraica para o seu culto, visto que tinham de guardar o preceito do descanso ao 7º dia, e assim a semana acabou por ser adotada no calendário romano, abolindo-se pouco a pouco as letras nundiais e o uso das calendas, nonas e iudos. Convém salientar que no ano de 365,25 dias do calendário juliano, é cerca de 11 minutos e 14 segundos mais longo do que o ano trópico. A acumulação desta diferença ao longo dos anos representa um dia em 128 anos e cerca de 3 dias em 400 anos. Assim, o equinócio da primavera, que no tempo de Sosígenes ocorria por volta de 25 de março, ao realizar-se o Concílio de Nicéia, quase 4 séculos depois, teve lugar no dia 21 de março. Problemas com o calendário juliano. Este deslocamento do equinócio no calendário, que não foi tomado em consideração pelos padres conciliares de Nicéia, continuou a produzir-se à razão de um dia em cada 128 anos, causando várias preocupações à Igreja durante toda a Idade Média, visto que esse atraso poderia dar origem a novas discrepâncias sobre a data da Páscoa. O problema foi tratado nos concílios de Constança, 1414, e Basileia, 1436 e 1439, mas não foi possível chegar a qualquer acordo. Em 1474, o Papa Sisto IV encarregou Juan Miller de estudar o meio de reformar o calendário, mas este sábio alemão, conhecido pelo nome de Regiomontano, morreu 2 anos depois, sem ter apresentado as conclusões do seu trabalho. No Concílio de São João de Latrão, 1511 a 1515, foi novamente abordado o problema
e no de Trento, 1445 a 1563, chegou a ser discutido um projeto de reforma que não pôde ser concretizado, apesar dos esforços do Papa Pio IX, dada a escassa preparação científica de então para reconhecer as vantagens. Foi necessária a autoridade de um Papa com a cultura e a tenacidade de Gregório XIII para conseguir impor a reforma. Entretanto, o equinócio da primavera ocorria já por volta de 11 de março. Depois de várias consultas a instituições científicas, em 1576 foi criada uma comissão encarregada de estudar o problema e as várias propostas existentes para o resolver. Nesta comissão, constituída pelos melhores astrônomos e matemáticos da época, teve papel preponderante o célebre padre jesuíta Clavius, que estudara matemática em Coimbra com Pedro Nunes. Foi preferido o projeto de reforma apresentado pelo astrônomo Luís Lílio e comunicado em 1577 e 1578 a numerosos príncipes, bispos e universidades para darem a sua opinião. Só depois de analisadas pela comissão todas essas respostas, se resolveu adotar finalmente o projeto de Lílio e, em 24 de fevereiro de 1582, Gregório XIII expediu a bula Inter Gravíssimas, que estabelecia os pontos essenciais do novo calendário. O calendário gregoriano. A reforma gregoriana tinha por finalidade fazer regressar o equinócio da primavera a 21 de março e desfazer o erro de 10 dias já existente. Para isso, a bula mandava que o dia imediato à quinta-feira, 4 de outubro, fosse designado para sexta-feira, 15 de outubro. Como se vê, embora houvesse um salto nos dias, manteve-se intacto o ciclo semanal. Para evitar no futuro a repetição da diferença, foi estabelecido que os anos circulares só seriam bissextos se fossem divisíveis por 400. Suprimir-se-iam assim 3 dias em cada 400 anos, razão pela qual o ano 1600 foi bissexto, mas não foram os anos 1700, 1800 e 1900, que teriam sido segundo a regra juliana, por serem divisíveis por 4. A duração do ano gregoriano é em média de 365 dias, 5 horas, 49 minutos e 12 segundos, isto é, tem atualmente mais 27 segundos do que o ano trópico. A acumulação dessa diferença ao longo do tempo representará um dia em cada 3.000 anos. É evidente que não valia a pena os astrônomos de Gregório XIII atender a tão pequena e longínqua diferença, nem na atualidade ela tem ainda qualquer importância. Portugal, Espanha e Itália foram os únicos países que aceitaram de imediato a reforma do calendário. Na França e nos Estados Católicos dos Países Baixos, a supressão dos 10 dias fez-se ainda em 1582, durante o mês de dezembro, 9 para 20 em França, 14 para 25 nos Países Baixos. Os Estados Católicos da Alemanha e da Suíça acolheram a reforma em 1584. A Polônia, após alguma resistência, em 1586 e a Hungria em 1587. A repugnância foi grande, mesmo nos países católicos, pois isso significava sacrificar 10 dias e romper aparentemente com a continuidade do tempo. Essas reações mostram que o calendário toca o coração das pessoas e que convém tratar a questão com prudência. Nos países protestantes, a recusa foi mais longa. O erudito francês Joseph Scaliger, pelas suas críticas, contribuiu para organizar a resistência. Os protestantes, dizia Kepler, preferem antes estar em desacordo com o Sol do que de acordo com o Papa. Os protestantes dos Países Baixos, da Alemanha e da Suíça, só por volta de 1700 aceitaram o novo calendário. Mas em algumas aldeias suíças foi preciso recorrer à força para obrigar o povo a fazê-lo. A Inglaterra e a Suécia só o fizeram em 1752. Foi preciso então sacrificar 11 dias, visto que tinham considerado 1700 como bissexto. O problema na Inglaterra agravou-se mais porque também neste ano fora decidido que o início do ano seria transferido para o dia 1º de janeiro. Até então, o ano começava dia 25 de março. Deste modo,
Na Inglaterra, haviam se suprimido quase 3 meses no início do ano, e em setembro, com a adoção do calendário gregoriano, eram suprimidos mais 11 dias. Era demais para um povo fiel às tradições. Os russos, gregos, turcos e, de uma maneira geral, os povos da região ortodoxa conservaram o calendário juliano até o princípio deste século. Como tinham considerado bissextos os anos de 1700, 1800 e 1900, a diferença já era de 13 dias. A União das Nações Soviéticas adotou o calendário gregoriano em 1918, a Grécia em 1923 e a Turquia em 1926. Em conclusão, atualmente o calendário gregoriano pode ser considerado de uso universal. Mesmo aqueles povos que, por motivos religiosos, culturais ou outros, continuam agarrados aos seus calendários tradicionais, utilizam o calendário gregoriano nas suas relações internacionais. A seguir, a implantação da reforma gregoriana, os cristãos suprimiram descanso ao sábado, transferindo para o domingo, em comemoração perpétua da ressurreição do seu Cristo. Assim se quebrou a unidade de descanso no sétimo dia, estabelecido pelo Eterno há mais de 5.700 anos. Seguindo o exemplo dos cristãos, também os muçulmanos renunciaram ao preceito mosaico de descanso, ao Shabat, e transferiram-no para a sexta-feira, em cujo dia da semana, 10 séculos antes, o Alcorão supostamente foi revelado a Maomé e se deu a fuga deste de Meca para Medina, 15 de julho do ano 622 da era cristã. Defeitos do calendário gregoriano. O calendário gregoriano apresenta alguns defeitos, tanto sob o ponto de vista astronômico, estrutura interna, como no seu aspecto prático, estrutura externa. Por isso, vários investigadores pertencentes a várias igrejas ou organismos internacionais, e mesmo privados, se têm ocupado ativamente da reforma do calendário. Sob o ponto de vista astronômico, o seu principal defeito é ser ligeiramente mais longo do que o ano trópico, o que se traduz por uma diferença de um dia em cerca de 3.000 anos. Porém, esta pequena diferença não tem qualquer inconveniente imediato e uma reforma do calendário destinada a corrigi-la traria sérios problemas, porque iria criar uma descontinuidade com as consequentes complicações cronológicas. O mesmo não acontece sob o ponto de vista prático, em que, de fato, se justifica uma modificação. Com efeito, o número de dias de cada mês é muito irregular, de 28 a 31 dias. O mesmo acontece com a semana, adotada quase universalmente como unidade laboral de tempo que não se encontra integrada nos meses e muitas vezes repartida por 2 meses diferentes. Essas duas anomalias têm sérios inconvenientes numa distribuição racional do trabalho e dos salários, que são maiores do que à primeira vista se pode pensar. Até a própria economia doméstica se ressente, visto que um salário mensal fixo tende a ser distribuído por um número diferente de dias. Mais grave ainda é a mobilidade da data da Páscoa, que oscila entre 22 de março e 25 de abril, com as consequentes perturbações da duração dos trimestres escolares e de numerosas outras atividades, judiciais, econômicas, turísticas e etc. Particularmente nos países cristãos, em que as festas da Semana Santa têm uma grande importância. Há ainda um outro ponto que julgo ser de interesse salientar. Diz respeito ao tratamento desigual que foi dado à Lua e ao Sol. Com efeito, os padres do Concílio de Nicéia e o Papa Gregório XIII ligaram o calendário ao Sol verdadeiro, mas tomaram para a Lua pascual uma Lua média que, por vezes, se afasta bastante da Lua astronômica. Por esse motivo, podem dar-se desvios de uma semana ou mesmo de um mês na data da Páscoa romana. Dada a importância do ciclo semanal no relacionamento entre os diferentes calendários, inclusive na resolução de algumas dúvidas, julgamos de interesse dizer mais alguma coisa sobre o assunto. 3/4 domingo, dia do Senhor, dedicado ao Sol. O astro-rei era tudo para o homem primitivo. Espantava as trevas, aquecia os corpos, amadurecia as colheitas. Enfim, o Sol era Deus, daí a designação de Dia do Senhor entre os latinos.
Segunda-feira, dia da lua. Depois do sol e sempre no céu, a lua era a impressão mais forte recebida pelo homem. Influía nas marés, no plantio, no corte das madeiras, talvez mesmo no nascimento das crianças. Daí atribuir-lhe um dia da semana. Terça-feira, dia de Marte. Na escala dos poderes que governavam os céus, as trevas e os seres humanos, Marte pontificava. Era o senhor da guerra e, portanto, dos destinos das nações e dos povos. A sua influência era tão grande que, inclusive, no calendário romano, lhe foi destinado um mês, março. Quarta-feira, dia de Mercúrio, era o deus do comércio, dos viajantes e dos ladrões. Mensageiro e arauto de Júpiter, protegia os comerciantes e os seus negócios, dada a importância que essas criaturas tiveram em todos os tempos e em todos os lugares. Alcançaram para o seu deus a consagração de um dia da semana. Quinta-feira, dia de Júpiter, honraria conferida ao pai dos deuses pagãos, comandante dos ventos e das tempestades. Daí a ideia de lhe atribuir um dia da semana, talvez para aplacar a sua fúria. Sexta-feira, dia de Vênus, nascida da espuma do mar para distribuir belezas pelo mundo. Vênus representava para os pagãos os ideais da formosura, da harmonia e do amor. Daí a razão de merecer a homenagem de um dia da semana. Sábado, dia de Saturno. Saturno, deus especialmente querido dos romanos, foi despojado pelo uso e pelo tempo, da homenagem consistente em dar nome a um dia da semana. Em Roma eram celebrados grandes festejos em sua honra, as Saturnais, realizadas em dezembro e que se prolongavam por vários dias. Mas a homenagem a Saturno, correspondente a um dia da semana, perdeu-se nas línguas latinas, em que se deu referência ao termo hebraico Shabat, que significa repouso, indicado na velha lei judaica como sendo o dia dedicado ao descanso e às orações. Mas a língua inglesa permaneceu fiel ao velho Saturno, chamando ainda o seu sábado de Saturday. As eras. Ao longo dessa exposição, referimos-nos várias vezes à Era de Roma e à Era Cristã. Talvez seja vantajoso dizer mais alguma coisa sobre o assunto. Os romanos datavam seus anos a partir da fundação de Roma, ab urbe condita, que, de acordo com a opinião de Varrão, remonta a 753 antes da Era Cristã. Mas os romanos contavam a sua era a partir de 21 de abril. Assim, o ano 1 da Era Cristã corresponde cerca de 4 meses no ano 753 de Roma e o resto ao ano 754. Por comodidade, recusa-se muitas vezes de alguns meses a Era de Roma e faz-se coincidir o ano 1 da nossa Era com o ano 754 de Roma. Só alguns séculos após o nascimento de Cristo é que se pôs a questão de ligar este acontecimento a uma origem de contagem do tempo. A proposta foi apresentada pelo monge Dionísio o Exíguo por volta do ano 532 da nossa era. Imediatamente adotada pela Igreja, ela foi se generalizando a todos os países católicos. Em Portugal, utilizou-se a Era de César ou Hispânica até o ano 1422. Esta era havia sido introduzida na Península Ibérica no século V para recordar a conquista da península por Caio Júlio César Augusto no ano 38 a.C., ano 716 de Roma. Por determinação de Dom João I, foi abolida a Era de César e o ano 1460 desta era passou a ser o ano 1422 da Era Cristã. Dionísio o Exíguo supunha, de acordo com suas investigações, que Jesus Cristo tinha vindo ao mundo em 25 de dezembro do ano 753 de Roma e fixara nesta data o início da Era Cristã. Mas os cronologistas introduziram um atraso de 7 dias, de maneira que o início da Era Cristã foi transferido para o dia 1º de janeiro do ano 754 de Roma. Atualmente, parece provado que os cálculos não estavam corretos e que Cristo deveria ter nascido 5 a 7 anos antes da data em que se celebra o seu nascimento. Com efeito, esta data é posterior ao edito do recenseamento do mundo romano, ano 747 de Roma ou mais cedo, e anterior à morte de Herodes, ano 750 de Roma.
É importante notar que na era cristã, os anos são referidos a uma escala sem zero, isto é, a contagem inicia-se no ano 1 depois de Cristo, designando-se o ano anterior como ano 1 antes de Cristo. Por conseguinte, qualquer acontecimento ocorrido durante o primeiro ano da era cristã, embora seja apenas de um dia ou de um mês, conta-se como tendo ocorrido no ano 1 depois de Cristo. Por esta razão, o primeiro século, ou intervalo de 100 anos da era cristã, terminou no dia 31 de dezembro do ano 100 depois de Cristo, quando haviam decorrido os primeiros 100 anos após o início da era. O século II começou no dia 1º de janeiro do ano 101 depois de Cristo e assim sucessivamente. Consequentemente, o século XX começou no dia 1º de janeiro do ano de 1901 e terminará no dia 31 de dezembro do ano 2000. Esta forma pouco lógica de numerar os anos do calendário é particularmente inconveniente quando se trata de determinar intervalos de tempo que começam antes da origem da era cristã e terminam depois. Assim, por exemplo, o intervalo entre os anos 50 a.C. e 50 d.C. não é de 100 anos, mas de apenas 99. Em geral, estes intervalos de tempo obtêm-se diminuindo um ano, o que é necessário ter em conta ao investigar acontecimentos históricos ou fenômenos astronômicos da antiguidades datados segundo a era cristã. Este inconveniente é facilmente resolvido com a introdução dos números negativos, como aliás o fazem os astrônomos. Assim, o ano 1 a.C. corresponde ao ano 0, o ano 2 a.C. ao ano -1 e assim sucessivamente. As datas depois de Cristo exprimem-se da mesma maneira. Para evitar essas dificuldades cronológicas do calendário, o erudito francês Joseph Scaliger propôs em 1582, no mesmo ano da reforma gregoriana do calendário, contar ininterruptamente os dias correspondentes a um período que fosse múltiplo dos períodos lunares e solares normalmente utilizados no calendário e suficientemente extenso para abarcar acontecimentos históricos desde a mais remota antiguidade. Obteve assim um período de 7.980 anos julianos, a que deu o nome de período juliano, tomando como unidade prática o dia solar médio. Começou a contar os dias numa sucessão contínua a partir do meio-dia do dia 1º de janeiro do ano 4713 a.C. A escolha desta data, que à primeira vista pode parecer arbitrária, foi também determinada em função dos períodos utilizados. Convém esclarecer que até 1925 o tempo solar médio era contado em astronomia a partir do meio-dia, para que as observações noturnas caíssem sempre dentro do mesmo dia e não a partir da meia-noite, como é usual no tempo civil. O dia solar médio era então chamado dia astronômico. A partir de 1925, por acordo internacional, os dias solares médios passaram a contar-se com início à meia-noite, tanto em astronomia como na vida civil, e a designação do dia astronômico caiu em desuso. Mas os dias do período juliano, que começaram a contar-se depois do meio-dia a meio-dia, segundo o uso astronômico da época, continuam a contar-se da mesma maneira, por razões óbvias de continuidade da escala. Resumo do estudo. O calendário gregoriano é um calendário de origem europeia, utilizado oficialmente pela maioria dos países. Foi promulgado pelo Papa Gregório III, 1502 a 1585, no século XVI, em substituição do calendário juliano, implantado então pelo líder romano Júlio César em 46 antes da Era Comum. Na medida em que o calendário gregoriano surge com o intuito de aperfeiçoar o calendário que vigorava, o juliano, percebemos que tanto um como o outro calendário são calendários apóstatas, na medida em que foram instituídos como calendários sob os quais o mundo se deveria reger, contrariamente àquilo a que o eterno Deus estipulou como o primeiro dos meses, o mês de Aviv, como o início do ano. Vemos então que a adoção do calendário gregoriano pela maioria das nações é o cumprimento da profecia de Daniel 7,25, e proferirá palavras contra o Altíssimo, e destruirá os santos do Altíssimo, e cuidará em mudar os tempos e a lei. O calendário gregoriano, à semelhança dos seus antecessores, Juliano e Romano, são calendários pagãos, como iremos mostrar nesta análise, que cultuam o Deus Sol,
uma vez que é um calendário unicamente solar, contrariamente ao calendário instituído pelo Eterno, que é lunisolar, isto é, com base no Sol para regular os dias e na Lua para regular os meses. Vejamos, o calendário gregoriano estipula 4 estações que dependem de fatos relacionados com o Sol, isto é, as estações dependem dos equinócios e dos solstícios. O equinócio é quando o dia e a noite têm aproximadamente a mesma duração, ou seja, aproximadamente 12 horas de luz solar e 12 horas noturnas. Existem 2 equinócios anuais. O equinócio da primavera, em que a partir do qual as horas da luz solar vão aumentando gradualmente, dias maiores, em contraste com as horas noturnas, que vão diminuindo, noites mais curtas. O equinócio de outono, em que a partir do qual as horas de luz solar vão diminuindo diariamente, dias mais curtos, em contraste com as horas noturnas, que vão aumentando diariamente, noites mais longas. Os equinócios no calendário gregoriano ocorrem nos meses de março e setembro, quando definem as mudanças de estação. Em março, o equinócio marca o início da primavera no hemisfério norte e do outono no hemisfério sul. Em setembro, ocorre o inverso, quando o equinócio marca o início do outono no hemisfério norte e da primavera no hemisfério sul. Por sua vez, o solstício é quando o dia ou a noite, dependendo se é solstício de inverno ou de verão, atingem o auge da sua duração. Ou seja, no solstício de inverno, a noite atinge o auge da sua duração horária. E os dias, a duração de horas diurnas, atingem o tempo mínimo da sua duração anual. Nos solstícios de verão, acontece o inverso. Os dias atingem o auge da sua duração horária, o dia mais longo do ano, e as noites atingem o tempo mínimo da sua duração anual. Resumindo, os solstícios ocorrem 2 vezes por ano no calendário gregoriano. Em dezembro e em junho, o dia e a hora exatos variam de um ano para o outro. Quando ocorre no verão, significa que a duração do dia é mais longa do ano. Analogamente, quando ocorre no inverno, significa que a duração da noite é a mais longa do ano. Numa primeira análise, percebemos que as horas de luz solar é que definem tanto os equinócios como os solstícios. Mas surge a pergunta: quem está no controle do tempo? O Criador ou a criação? Deus ou o Sol? A resposta é óbvia. Os nomes dos meses do calendário gregoriano. Uma prova evidente que o calendário gregoriano é um calendário pagão está refletida no nome dos meses do calendário. Analisemos. Janeiro, de Jano, deus romano das portas, passagens, inícios e fins. O deus do começo na mitologia romana, que tinha 2 faces, uma que olhava para trás, o passado, e outra que olha para frente, o futuro. Por isso janeiro, como início do ano, olha para trás para o ano anterior e olha para frente para o futuro, o ano novo. Por isso que celebrar Ano Novo é uma celebração idólatra e pagã. Para mais informações, acesse a playlist aqui do canal, chamada Expondo as Festas Pagãs, que lá tem um vídeo dedicado para cada comemoração desse calendário pagão. Fevereiro, de Febros, deus etrusco da morte e da purificação na mitologia etrusca. Março, de Marte, deus romano da guerra. Abril, de Apros, o nome etrusco de Vênus, deusa do amor e da paixão na mitologia romana. Outra versão é que se relaciona com Afrodite, nome grego da deusa Vênus, que segundo a mitologia grega teria nascido de uma espuma do mar que, em grego antigo, se dizia Abril. Maio, de Maia, deusa grega mãe de Hermes. Curiosamente, não é apenas uma mera curiosidade, porque nada é por acaso. Este mês é considerado o mês da única divindade feminina do cristianismo romano, a Mãe de Deus, isto é, a Virgem Maria. Outros escritos consideram que o nome tem origem na Bonadeia, a deusa romana da fertilidade e da virgindade. Novamente, a alusão à Virgem Maria, aquela que foi elevada pelo cristianismo romano ao status de deusa. Junho, de Juno, a deusa romana esposa do deus Júpiter. Júlio, de Júlio César, o homem que queria ser o deus do mundo, tal como Nimrod. Augusto, de Augustus, é assim chamado por decreto em honra do imperador César Augusto. Este não queria ficar atrás de Júlio César, em honra de quem foi dado o mês de julho, e portanto quis que o seu mês também tivesse 31 dias. Como a deturpação do calendário do Eterno
seguiu uma sequência gradual, ainda existem vestígios tênues do calendário original do Eterno no calendário gregoriano, pois a partir de setembro os meses têm nomes numéricos, que coincidem mais ou menos com os meses do calendário hebraico original, ou seja, o nome dos meses denotam a sua ordem de colocação no ano. O sétimo mês do calendário bíblico varia entre setembro e outubro do calendário gregoriano. O oitavo mês do calendário bíblico varia entre outubro e novembro do calendário gregoriano. O nono mês do calendário bíblico varia entre novembro e dezembro do calendário gregoriano. O décimo mês do calendário bíblico varia entre dezembro e janeiro do calendário gregoriano e assim sucessivamente. O mês de setembro era no calendário romano de Rômulo o sétimo mês. O calendário romano iniciava no mês do equinócio, ou seja, em março. O primeiro mês é, mais ou menos, entre março e abril, que iniciava o calendário antigo do Eterno, ou seja, quando a cevada atinge o seu estado de maturação, conhecida por Aviv. No entanto, há quem considere que Aviv significa flor, apontando para o mês do desabrochar, ou seja, da primavera. É certo que é nessa época do ano que iniciam as colheitas na terra de Israel e também que o ano inicia, mas tal período do ano não depende de nenhuma imaginária, como é o caso do equinócio, mas sim apenas dos simples sinais que o Eterno nos dá para determinar o início do ano, um na terra e outro no céu. Na terra, quando a cevada atinge o seu estado de aviv. No céu, quando a lua nova se torna visível, primeiro feixe do crescente visível. Com a conjugação destes dois sinais, ou seja, a lua de aviv, é decretado o início do calendário bíblico, isto é, do calendário do Eterno. Foi sempre assim que foram decretados os meses até a destruição do segundo templo no ano 70 da Era Comum. Ou seja, é impossível sabermos quando se dará o equinócio ou quando se dará a lua nova, pois tal informação só chega até nós devido à informação que a tecnologia nos dá, ou seja, tais fatos são o resultado dos avanços da tecnologia. No entanto, ainda que as luas possam ser pré-calculadas, ninguém sabe exatamente quando é que se tornará visível o feixe luminoso crescente da lua nos céus. E mesmo o calendário gregoriano tem falhas, na medida em que se estabelece os equinócios e os solstícios em datas fixas, 21 de março e 21 de setembro os equinócios, e 21 de junho e 21 de dezembro os solstícios, quando a ocorrência exata, tanto de um como de outro, varia de ano para ano. Isso mostra que apenas o Eterno está no controle do tempo, e mesmo avançando a tecnologia, sabemos que a seu tempo a lua deixará de dar a luz, porque só o Eterno determina quando se dará a vinda de Yeshua, ainda que saibamos que será na lua nova do sétimo mês, ao toque da última trombeta. O primeiro dia do sétimo mês, como já foi dito, os meses iniciam quando surge o primeiro feixe visível da lua. É um tempo apontado, uma festa solene do Eterno, e as festas apontam para Yeshua. Se as solenidades da primavera já tiveram seu cumprimento profético, Páscoa, Asmos, Primícias e Pentecostes, aguardamos com grande ânimo e paciência o cumprimento profético das solenidades de outono, a começar pelo regresso de Yeshua no dia da festa das trombetas, num ano que só pertence ao eterno saber, ainda que nós saibamos pelos sinais que estamos a viver nos últimos tempos. Mesmo que possamos saber mais ou menos em que ano se dará, tal fato estará sempre dependente do aparecimento da lua, e isso dependerá unicamente da vontade do Eterno. Não há cálculos que possam determinar isso. E disse-lhes: não vos pertence saber os tempos ou as estações que o Pai estabeleceu pelo seu próprio poder. Atos 1:7. E logo, depois da aflição daqueles dias, o sol escurecerá e a lua não dará a sua luz, e as estrelas cairão do céu, e as potências do céu serão abaladas. Então aparecerá no céu o sinal do Filho do Homem, e todas as tribos da terra se lamentarão, e verão o Filho do Homem vindo sobre as nuvens do céu, com poder e grande glória. E ele enviará os seus anjos com o rígido clamor de trombeta, os quais ajuntarão os seus escolhidos desde os quatro ventos, de uma a outra extremidade dos céus. Mateus 24:31. Atentemos bem para o texto de Mateus. Vemos que a lua não dará sua luz. Não é especificado quantos dias isso durará, mas isso fará com que seja impossível determinar o início do sétimo mês. Mas vemos que logo após isso aparecerá no céu o sinal, a lua, que determinará o cumprimento profético da festa das trombetas, do Filho do Homem, que virá ao som da sétima e última trombeta.
O Eterno, na sua infinita sabedoria, deu-nos sinais simples para que possamos regular o tempo. Vejamos. O pôr do sol marca o final e o início de um dia. O homem, além de mudar os tempos, complica a simplicidade das coisas do Eterno. É impossível um homem, se não tiver relógio, saber se já é meia-noite. O minuto que passa das 23h59 a 0 hora marca o início de um novo dia no calendário gregoriano. Mas sem relógio, um homem não consegue distinguir se são 23 horas de um dia X ou 1 da manhã do dia Y. No entanto, tendo por base a divisão instituída pelo Eterno, que é o pôr do sol, que finda um dia e dá início a um novo dia, torna todo o processo simples, que requer apenas a observação do céu. Eis aqui o que tão somente achei, que o Eterno fez ao homem reto, porém eles buscam muitas astúcias. Eclesiastes 7:29. Shalom.